Estamos em mais uma aula da nossa série Êxodos, Shemot, aula de número 32. Então todo mundo aí que estiver assistindo, por favor, para ajudar aqui o canal no YouTube, curta, comente. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, que vai ajudar aqui muito o canal. E ative as notificações para receber os próximos vídeos, né, que eu vou botando no canal. E quem quiser fazer parte da comunidade do YouTube, pode entrar aqui no link que vai estar aqui embaixo para a comunidade do YouTube, não, desculpa, a comunidade do WhatsApp. Vamos lá. A gente, então, aula passada, a gente acabou a conversa que começou no início do capítulo 3, de Deus com Moshe, e termina, né, no versículo 17 do capítulo 4. Então a gente terminou essa conversa muito significativa, na qual Moshe faz várias relutâncias e no final Deus vai respondendo e talvez vai modificando o plano original para compatibilizar com os argumentos de Moshe, né, com os receios de Moshe, vamos dizer assim, a fim que Moshe receba a sua missão, né? E qual é a missão de Moshe? É ir lá para Mitzrayim, para o Egito, e avisar o povo que vai ter a salvação, e avisar o faraó para libertar o povo de Israel, para ir no monte, na montanha para fazer o sacrifício. Basicamente é isso, né? E Deus já tinha avisado, mas o faraó não vai aceitar, e aí ele vai ver minhas maravilhas. Deixou meio assim claro. E agora, então, vai continuar a história. Capítulo 4, versículo 18. Vayeler Moshe, vayashov el yater hotno, vayomer lo, elchana ve'ashuva el achai, asher b'mitzrayim, vere aodam haim, vayomer itro, le Moshe lech le shalom. Então, e foi Moshe. Então, acabou a conversa. Ele estava até agora no Har Horeva, né, no monte que a gente... Qual passou? 18. Estava no Monte Sinai, no caso, né, onde ele viu Deus e tudo, onde viu a sarça ardente. Agora vai ele. Mudou o local, né? Ele foi para outro lugar. Vai ele, Moshe. Vai achar Veleter Hotno. Então ele foi e voltou para o seu sogro. Qual é o nome do sogro? Yeter. Como é Yeter em português? Não, Jetor. Jeter. Por quê? Porque não está escrito Itro, está escrito Yeter, certo? Que não é o nome que a gente viu antes. Onde a gente viu o nome dele? No início do capítulo 3. Cadê o capítulo 3? O Moshe Hayaro Etzon, Itro. E o Moshe era o pastor do rebanho do Itro. E aqui ele volta para o seu sogro. Aí, Itro Hotno. Itro, o seu sogro. E aqui ele é chamado de Yeter. Muda o nome. O quê? Hotno também, isso. E onde mais a gente viu ele? Quando ele casa. Quando que ele casa? Aqui. 16. O Lecoen Midian... Deixa eu ver se é a primeira vez. Aí fala, aqui, capítulo 2, versículo 16. E o sacerdote de Midian tinham 7 mulheres, né? Aí conta toda a história que Moshe salva elas. E aí, versículo 18, Vatavon el Reuel. E elas foram para Reuel, Averhem, o pai delas. Certo? Então foi para o Reuel, o pai. E aí ele pergunta, porque vocês vieram tão rápido? Aí falaram, o homem egípcio nos salvou, tal. Falou, então vem aqui, porque abandonaram ele. Traz ele para comer um pão. Vai Yoel Moshe Lashevet, 21. E jurou, né, alguma coisa assim, o Moshe em sentar com o homem aqui é o Reuel, o pai delas. Vai ter Tzipora Bitolha Moshe. E ele dá, então, a Tzipora, sua filha, para Moshe, Moisés, certo? Ou seja, o pai de Tzipora, com certeza, é chamado de Reuel. E esse homem, esse Reuel, certo? Que dá a filha dele para Moshe, ou seja, Tzipora é a filha do Reuel. Logo, o sogro de Moshe, Reuel, certo? Depois, a gente viu que então ele vai ser chamado em outro versículo que ele era o pastor do Yitro, o seu sogro. Logo, a princípio, o sogro é o pai da esposa, então o Yitro é o Reuel. Eu ia perguntar isso. Só se tiver mais de uma esposa. E a princípio não diz nada, então a princípio é a Tzipora mesmo. Tanto que daqui a pouco vai trazer de novo nome dela, parece que a família dele é essa. E depois vai ter de novo que ele voltou para o seu sogro, o Yeter. Então a gente vai já ver que esse Reuel tem 3 nomes. Reuel, Yitro e Yeter, certo? Agora, já que a gente está aqui, é importante o versículo 22 do capítulo 2. Vateled ben
e nasceu para ele um filho, Vaikrat chamou Gershom, e ele deu o nome de Gershom, que é a marca, ele falou Gerait Bertson Royak, que eu fui um estrangeiro numa terra estranha. Então ele tem um filho, Gershom, tá bom? A gente sabe que Moshe vai ter 2 filhos, Gershom e Eliezer, certo? E não é citado aqui o Eliezer, quer dizer que só nasceu o Gershom, o Eliezer ainda vai nascer posteriormente, ou ainda não nasceu porque ainda não foi citado no texto. A pergunta é, ele casa e logo depois ele já tem um filho, ou esse versículo está fora de contexto e na verdade ele casa e depois fala, ele tem um filho, mas quando? Não um ano depois, talvez 10, 20, sei lá quantos anos depois. Pode ser também. A gente não sabe exatamente quando que esse Gershom nasceu em relação a quando ele casou. E quando esse Gershom nasceu em relação ao episódio que Deus aparece para ele na sarça ardente. Será que ele já nasceu há muito tempo atrás e esse Gershom já é um homem formado, ou é um adolescente, ou um jovem, um adolescente, ou uma criança, ou um recém-nascido? Também não necessariamente a gente vai ter essa informação. Mas a gente sabe que ele vai ter um outro filho, o Eliezer, e a pergunta, e esse Eliezer também, tá bom? Essas perguntas vão ser importantes daqui a pouco. Então a gente vê aqui que tem 3 nomes, o Itró, a princípio, se você falar que é a mesma pessoa, né? Então, vai ter uma pergunta aqui. Vai Eler Moshe, e foi Moshe, e vai Yeshov, e voltou para o seu sogro Yeter, tá? Para o Yeter, o seu sogro. O que é ele foi e voltou? Tem aqui 2 verbos. Ele foi, andar, né? Foi e voltou. Você pode dizer que isso aqui, a princípio, é a forma da Torá escrever. Ele foi e andou, ou seja, ele saiu de onde ele estava na sacerdente e foi para a casa do sogro. Ou aqui talvez tem 2 andanças. Uma ele foi para algum lugar que a Torá não está contando e depois ele voltou para o seu sogro. Tá? Vai ter essa pergunta. 2, a gente fez a pergunta aqui, por que o nome é Yeter para o sogro dele. Tem a terceira pergunta, por que ele volta para o sogro? O que ele vai fazer lá no sogro? Se Deus falou, vai lá fazer a missão, vai para o Egito, e Moshe aceita, né, que ele fala no versículo 17, pega aí o cajado na sua mão e vai. Moshe aceita, vai Eler Moshe, e foi Moshe. Quando fala vai Eler Moshe e foi Moshe, você espera, e foi para onde? Para o Egito. Mas aí depois vai dizer, não, e voltou para o sogro. A pergunta é o que ele vai fazer no sogro. Ele tinha que ir para o Egito para fazer a missão de Deus. Deus não mandou voltar para o sogro. Então o que ele vai fazer no sogro? Sabemos. Eu diria que para mim parece tipo assim, vai ele Moshe, ele estava indo fazer o que Deus mandou, mas de repente ele parou, não, vai Yoshua, vai Eletron. Ou seja, existe uma mudança de caminho. Ele foi e por um motivo, não, calma aí, eu tenho que voltar para o sogro. Eu tenho que falar com o meu sogro, pode ser. Vai Omerló, então o que ele vai falar para o sogro? Elcha nave ashuva elachai, asher bemitzrayim. Olha, eu vou lá o quê? Para o Egito, e voltarei, para onde? Para cá, Midian, né? Então eu vou lá ver a chuva. E a princípio, eu voltarei. Eu vou lá, o que é ver a chuva? E voltarei para cá? Eu vou lá e voltarei para o Egito, de onde eu vim. Para onde? Elachai asher bemitzrayim, para os meus irmãos que estão no Egito. Então, a princípio, eu vou para o Egito. Fica meio estranho o que é esse voltarei. Mas eu vou para o Egito por quê? Porque eu vou voltar para os meus irmãos no Egito. Quem é que é o irmão dele no Egito? Ele está falando do povo dele, os meus irmãos, ou está falando dos irmãos mesmo, ou seja, Miriam e Aharon, que são os 2 irmãos de verdade. A princípio, que eu literal vou voltar para ver os meus irmãos, Miriam e Aharon, Asher bemitzrayim, que estão no Egito. Mas estão no Egito, tá? Verei Odam Chaim. E eu vou ver o que ele quer fazer no Egito. Eu vou lá salvar os meus... Não. Eu vou ver se eles ainda estão vivos. A Odam é uma pergunta. Tem um rei na frente. A Odam, será que eles estão vivos? Ou seja, eu quero saber muito. Fala assim pro Itró, pro Yeter, né? Pro sogro dele. Eu quero muito saber se meus irmãos ainda estão vivos. Por isso eu quero voltar pro Egito. Para saber se eles ainda estão vivos. Devido a todo o sofrimento e opressão. Vai ao Meritró. E acabou o assunto. Essa é a informação que o Moshe diz. E falou Itró. Então aqui o Yeter vira Itró. Então aqui aparentemente o Yeter é o Itró. Não tem muito... A não ser que tem dupla personalidade, né? Uma coisa assim. E falou então o Itró. Le Moshe para Moshe. Lech Shalom. Vai em paz. Então aqui é bem curioso. Porque Moshe, por algum motivo, ele tem que falar com o Itró. E por outro motivo, ele não fala com o Itró o que ele... Aparentemente a gente esperava que ele falasse. Olha, Itró, é o seguinte, Deus falou comigo, Deus apareceu para mim, teve toda uma conversa, todo um diálogo, vou te contar os pormenores e tal.
e agora eu vou fazer a missão que Deus está me enviando, e eu vou para o Egito para salvar o povo de Israel, para falar que eles vão ser libertos, e falar com o faraó, e você que é uma pessoa importante, me dá uns conselhos aí, já que eu tenho tanta dúvida, eu não sei falar, com o faraó. Mas não, ele não fala nada disso, e ele transforma em algo muito pessoal. Olha, sogro, eu estou muito curioso para saber se meus irmãos ainda estão vivos, faz muito tempo que eu estou fora do Egito, então acho que eu vou dar um pulo lá para ver meus irmãos e voltarei. Aparentemente é isso. E voltarei para cá. Só quero ver meus irmãos, bate e volta. O Urash diz aqui que ele saiu. Sim, a gente vai chegar no Urash, tá bom? Vaiomer Hashem Moshe. E aí então, aparentemente ele fala isso com o Itró, e aí ele parte e viaja. Né, vai agora pro Egito, resolvido com o Itró. Falei o que eu tinha que falar. Ou seja, para que ele vai pro Itró? A princípio, para receber do Itró, ler Shalom, vai em paz. Ou seja, ele queria aparentemente uma autorização. Tipo, eu sou o pastor dele, eu sou o genro. Tipo, talvez eu tenha que dar uma satisfação, não vou sumir. Tá? E também fica a dúvida, e a família dele? Tá onde nesse contexto? Foi com Moshe? Não foi com Moshe? A família estava em Horev com Moshe? Não estava? Ele levou a família? Não levou a família? Nada é dito em relação a isso. Vaiomer Hashem el Moshe b'Midian. O Moshe ter falado lá no Petró, talvez seja comparação. Hashem falou para ele claramente, vai e fala para Israel e fala para Paró. Ou seja, aqui é... Ele não falou falar para outras pessoas, não deu autorização para falar para outras pessoas. Então aqui foi levantado que o motivo que Moshe não falou para o Itró tudo é porque Deus não mandou falar com o Itró. Falou, vai falar com o povo de Israel e com o Itró e com o faraó, não é fala com outras pessoas. Então não falou com o Gé, com o seu ogro. Pode ser. A gente vai ver daqui a pouco. Vai Omer Hashem Moshe, Bemidian. E aqui então vai ter a segunda conversa de Deus com o Moshe, mas agora não em Horev, na Sarça Ardente, em Midian. Então agora a gente sabe que Moshe está em Midian. Onde é Midian? Onde é a casa do Itró, onde ele casou e onde ele morou. Que não é em Horev, que é o deserto onde ele apacentava com o rebanho, que não é em Midian, não é na cidade. Então quer dizer o quê? Que aquele verbo que foi dito vai a chove e ele voltou, quer dizer que ele voltou, falou com o genro, com o sogro, falou com o sogro, e depois que ele falou com o sogro, Deus vem conversar de novo com Moshe. A gente já vê pelo contexto, a pergunta assim, o que Deus está querendo trazer nessa segunda conversa, que ele não falou antes? E dois, por que essa segunda conversa? Você talvez já teve a conversa antes, falava tudo lá, porque agora em Midian, e precisa especificar o versículo que é em Midian, por que precisa falar isso? Tá? Vamos ver o que Deus vai falar. Vai Omer Hashem el Moshe. Falou Deus para Moshe Bemidian, em Midian. Lech Shuv Mitzrayim. Vai, anda de novo e volte para o Egito. Ou seja, vai lá. Sai aqui da casa do seu sogro e vai para o Egito, que é onde você deveria ir. Volte para o Egito. Vai e volte para o Egito. A gente viu que Moshe faz Vayeler, Moshe vai a chove, e foi Moshe e voltou. E aqui o Deus vai usar os mesmos verbos, ler, ver, achou, ou seja, vá e volte para o Egito. São duas coisas, vai e volte, uma forma de falar. Continua a mesma pergunta. Volte para o Egito. Tá. Que mito? Aí ele vai dar uma informação que Moshe ainda não tinha, que ele não disse antes. Que mito porque morreram todas as pessoas que queriam te matar. Lembra que Moshe matou o egípcio. E aí alguns delatores hebreus vazaram a informação e chegou até o faraó. O faraó tentou matar Moshe e Moshe teve que fugir e por isso ele foi para Midian. Então, e ele ficou em Midian porque a princípio tinham pessoas procurando, né? Procura-se prêmio, não sei. E aí falou. Tentou matar Moshe foi a Midrash também, não tem? Que? Tentou matar Moshe é Midrash. Não, mas ele foge porque chega no faraó. O motivo é que ele fala, agora foi descoberto que eu matei, eu tenho que... Vão me matar. Óbvio que vão me matar. E aqui tá claro, todas as pessoas queriam te matar, ou seja, tinham pessoas que queriam matar. Vai ficar a pergunta, quem são as pessoas que Deus está avisando para Moshe que queriam matar ele? Todas as pessoas ou alguém específico? Então aqui a gente tem três opções. O faraó, ou seja, morreu o faraó, vai e volta, que é um faraó que a gente ia matar, morreu, agora é outro faraó, certo? Segunda opção, Delatores. os delatores que entregaram Moshe, para que entregaram Moshe? Para matar ele, então são as pessoas que estavam tentando fazer com que Moshe fosse morto. Então pode ser que esses delatores morreram, ou terceira opção,
os familiares do egípcio que morreu, que aí seria o Goel Adam, seriam em português são os que redimem o sangue, os vingadores do sangue, que pela lei da época, se alguém matar alguém da sua família, você tem todo o direito de ir lá e matar a pessoa que matou, mesmo se foi sem querer. Então a família estava lá, mataram lá e foi revelado quem matou, e agora então tem uma família talvez querendo matar, e Deus está falando, ó, a família aí toda já morreu, já passou o tempo, tá tranquilo. Então pode ser ou o faraó, ou os delatores, ou a família do egípcio, tá bom? Se for os delatores, o Midrash, a gente viu, vai dizer que os delatores eram Datam e Aviram. Duas pessoas, que vão aparecer posteriormente. Logo, Datam e Aviram não morreram. Porque eles ainda vão estar na história, vão sair com Moshe no Egito e tem toda a história com Datam e Aviram. Ou não, porque essa história, muitas vezes também esses midrashim falam que é fulaninha, fulaninha. Não, mas não, tá escrito na Torá, o Datam e Aviram no futuro, com Cora. Com Cora vai aparecer Datam e Aviram logo. Sim, mas... Então você pode dizer assim, ou o Midrash, ou não era Datam e Aviram, e o Midrash ele traz o arquétipo do Datam e Aviram para trás, aí tudo bem. Ou então é o Datam e Aviram, mas se é o Datam e Aviram, como está dizendo que morreu. E se eles não morreram, tá bom? Ou então não é o Datam e Aviram, pode ser que é o faraó. Se é o faraó, vai ter a pergunta, mas por que não está escrito então, o faraó morreu? As pessoas que querem te matar. As pessoas não é o faraó não é as pessoas. O faraó é o faraó, é o rei, não é as pessoas. As pessoas têm o rei, o faraó é o rei. Então, só você quer englobar todo mundo, mas qual a relevância das outras pessoas perante o faraó? Mas ainda mais, uma pergunta mais forte, é que o faraó que queria matar Moshe já morreu, certo? Quando ele morreu, depois que ele foge. Aqui no capítulo 2. Ou pode ter morrido todo mundo também. Morreu Datam e Aviram. Ou morreu todo mundo. Aqui, ó. Moshe mata o egípcio, tá? Aí depois tem os dois. Vai chamar, ó, 15. E ouviu o faraó essas palavras e quis, vai vaquesh, é o mesmo verbo, matar o Moshe. Quis matar o Moshe. E ele tá falando, todas as pessoas quiseram te matar. E fugiu Moshe perante o faraó. Ou seja, de quem Moshe está fugindo? Do faraó. Certo? E ele volta então para a terra do Egito e volta para o poço. Ou seja, quer dizer então que Moshe foge do faraó. E aí depois fala que o que a gente leu, que o sacerdote de Midian, né, conta a história das filhas e tal, e depois ele casa. E tem um filho Gershom. Depois que ele casa e tem um filho, aí no versículo 23, e foram muitos dias, e morreu o rei do Egito. E aí é quando o povo vai respirar um pouco e tal, e rezar para Deus, e Deus vai ouvir e vai lembrar do povo de Israel, e aí então Moshe vai ouvir Deus. Isso pode ter acontecido só agora também. Pode ser que só agora, ou seja, então, na verdade, o faraó já tinha morrido, pode ser que morreu no dia ou momentos antes que Deus falou com Moshe, e agora Deus está avisando. Mas a pergunta é, por que Deus não avisou lá? Por que só aqui? Entendeu? Por que não avisou na Sarça Ardente? Ó, o faraó morreu, o povo respirou, rezou. Ele falou que a reza do povo de Israel chegou até mim, falou tudo isso para Moshe, mas não falou que o faraó morreu. Então, só agora. Por que agora? Entendeu? Essa pergunta. Falava antes. Para que falar isso agora? Tá bom? Pode ser também que o faraó já morreu muito antes. Depois que ele casou, já morreu, já faz tempo que o faraó morreu, só a Moshe não sabe. Então a pergunta é por que dizer agora também. Tem essa pergunta. Que morreu todas as pessoas que queriam te matar. 20. Vai car Moshe et Istó veit banav. Então pega Moshe, a sua esposa e seu filho, vai que vem Malahamor e monta eles no burro, vai achar Varatza Mitzrayim. E eles voltam então para o Egito. Então onde Moshe estava, a princípio Midian, junto com o sogro. Ele pega a família e leva para o Egito. Que é muito importante então. Então Moshe não foi só para o sogro, para falar com o sogro, mas também para levar a família, talvez. Ou talvez ele resolve levar a família só depois que Deus falou, o faraó, as pessoas morreram, não tem mais problema. Aí vai, não tem problema, agora eu vou levar minha família porque eles estão em segurança. Porque Deus me garantiu. Mas antes de me garantir, eu não vou levar minha família. Mas agora que ele me garantiu que não tem ninguém querendo matar, então eu vou levar minha família. Né? Pode ser algo. Ele foi falar com o Itró para falar, olha só, tô indo, vou deixar minha família aqui. Ele não queria com a família. Isso. Aí ele pediu que o faraó morreu, e aí ele falou, então foi levar a família. Isso, pode ser. Então ele falou, Itró, eu tô indo, porque é importante falar com o meu. Porque,
eu vou abandonar meus filhos e minha esposa e a responsabilidade agora. E o rebanho você cuida aí, porque eu vou lá, quero só ver meus irmãos, é justo. Ele falou, tá bom, vai em paz. Aí quando ele tá pra ir, aí Deus fala assim, não, volta. Mas sabe que todo mundo morreu. Fala, todo mundo morreu? Então, não, calma aí, então família, vem. E aí levou a família junto. Vai cá, Moshe e Moshe pegou a Matei Elohim, ou seja... Não faz sentido, porque o perigo de matar era matar o Moshe, não matar a família dele. Moshe é família, boa, claro. Você se garante, mas é difícil proteger os outros. A pergunta é por que eu vou levar minha Eles família... não estavam em perigo em nenhum momento. Por que não? Se querem matar Moshe, por que não matar a esposa e os filhos? Porque o cara vai vingar o sangue do... Se são, mas se for o faraó... Também? Óbvio que o sangue acho que é a família, é uma entidade. Oi? Eu acho que não era um julgamento tão justo cara. assim. Não, é só o Moshe, vamos poupar a família. A pergunta é a seguinte, por que eu vou levar... Se você tá Porque eu vou levar minha família... Você tá dizendo que tem uma certa civilização, o cara obedece leis de, olha, matou, pode matar... Tem leis. Calma aí, um Goel Adam não é de acordo... O familiar não é de acordo com lei. Você vê lá, não é de você vê acordo com a com- Vimélia, você vê todos esses reis, eles falam, olha, eu teria feito uma coisa muito... Sim, mas se o rei quer te matar, ele quer te matar e matar toda a tua família. Tem um lugar tá escrito isso, né? Que na Torá mostra que os costumes dos reis antigamente era matar, tipo, a família toda pra ninguém querer se vingar do... Também tem, mas isso já é em relação a outro rei. Mas tem vários lugares, Torá, que o cara vai lá e mata a família toda, claro, a dinastia e tal, mas... mais prático. A pergunta é a seguinte, por que eu vou tirar do bem e vou minha família Também. se eles estão em perigo de vida? Se eu estou em perigo de vida e eles vão estar comigo, não preciso, deixa aqui. 2, vamos supor que não é problema de perigo de vida, porque eu vou levar minha família para o Egito se Você deixa... lá eles estão sendo oprimidos e vai ter sofrimento e tal, deixa aqui, né? Então, mas a Moshe, ele leva, tá? Vai Omer Hashem el Moshe. Aí Deus vai aparecer uma terceira vez para Moshe. Mas agora não em Midian, mas sim no caminho para o Egito. Vai Omer Adonai el Moshe, belertecha lashuv Mitzrayim. E apareceu Deus para Moisés quando ele estava no caminho voltando para o Egito. Então são 3 diálogos de Moshe com Deus. Um no Horeb, na montanha. Outro em Midian. E agora voltando ao Egito. O Belerterra já faz parte da fala desse ano. Vai Omer el Moshe, não, belertecha, Deus está falando. Ele falou Deus para Moshe, 2 pontos. Belertá lashub Mitzrayim, mas quando você estiver voltando para o Egito, você está frente a Mitzrayim, veja, kol hamoftim até samti beyadecha, veja todos os milagres que eu coloquei, todos os sinais, todos os milagres que eu coloquei na sua mão, veacitam, e façam eles lá no Egito. Ou seja, você está indo para o Egito? Lembra de todos os milagres que eu botei na sua mão, e façam eles lifnei paró, perante o faraó. Ve'ani echazek tel libo, e eu vou endurecer, fortificar o coração do faraó, e ele não vai enviar o povo, ele já tinha dito isso. A pergunta é, então, o que Deus está querendo fortificar agora, já que Moshe está indo para o Egito? Vai para o Egito agora, lembra que o faraó vai fortificar o coração dele. Vai matar ele para Coamar, e você falará para o faraó, e agora são coisas novas, Coamar Adonai Beni Behorei Israel, e assim você falará para o faraó. Assim falou Deus, meu filho primogênito é Israel. O povo de Israel é meu filho primogênito. Isso Deus ainda não tinha falado para Moisés, só agora. Vai Omer Elecha e fala para ele, Shalach et Beni ve'avduni, e liberte o meu povo, o meu filho, Beni, o povo chama de, liberte o meu filho, ve'avdeni, e eles servirão a mim. Vatemaen leshalcho, porém ele relutará em libertar. E se você demorar em libertar, saiba, eu matarei o seu filho primogênito. Outra informação que eu não tinha antes. Tá bom? Então vamos por enquanto. Vai continuar, ainda tem o caminho pro Mitzrayim e tal, tem outra história que não vai ser hoje. Pra hostelagem. Hospedaria, hostelagem, isso, tá bom? Então a gente viu o quê? Tem aqui então mais outros 2 diálogos de Deus com Moshe, tá? Com intercalando algumas ações, alguns movimentos que acontecem, tem que entender tudo isso. Vamos lá. Primeiro, então vamos ver. O Rashi vai explicar o que Moshe foi fazer com o Itró, pedir permissão que, ele é o meu patrão,
ele é o meu sogro, ele que me paga, e ele que é o pai da minha esposa e do meu avô. Vou lá pedir permissão pro Itró, tá bom? Outra explicação. Aí o Urashi, alguns vão dizer que é só permissão. Outros, como o Rav vão dizer, permissão por quê? Porque é o educado. É educado você pedir permissão para a pessoa que vai ter que cuidar da esposa, ou que vai ter que cuidar do rebanho, ou que você vai faltar o trabalho, né? Tipo, né? Tá? Isso. Mas o Urash vai por outro, porque ele jurou que não sairia de lá. Ou seja, aqui o Urash vai para o Midrash, que é o que a gente leu, que quando, antes de casar, o Itró fala assim: traz Moshe para comer um pão, e ele vai querer dar a filha dele. Vai ele Moshe. E Moshe aceitou, e Moshe jurou que ia trabalhar para o Itró, e assim então ele ia casar com a filha, ou seja, ele tinha um juramento a princípio. Então, já que eu tenho um juramento, eu não posso sair do Itró. Eu não posso abandonar, porque eu jurei que eu vou ficar aqui. Eu vou casar, vou ficar aqui com a minha família. Como eu vou abandonar agora? Eu jurei, não posso. Então ele veio pedir a liberação do juramento, tá? De acordo com esse Midrash, de acordo com o Rashi, tá? Então ele precisava da permissão. Por isso que então ele vai pro sogro. A pergunta é: você pode liberar um juramento? Você pode jurar e depois o juramento pode ser desfeito? Juramento ou juramento? É palavra. Como assim? Não, por favor, vamos esquecer aqui do juramento. Não combinado, é um juramento, é uma coisa forte. Não, tará é promessa, não juramento. Juramento é outra coisa. Tá? Tem a diferença entre juramento e promessa. Não vou entrar aqui nos poréis, mas aqui é juramento. A princípio, sim, pode, pela Torá, que seria você quebrar um juramento, porém não em todos os casos. Tem 4 casos que um juramento pode ser quebrado pela Torá. E todos esses 4 casos é quando você encontra o que a gente vai chamar de um petar, de uma porta, ou seja, tem uma abertura que ou seja, existe alguma condição lá, alguma coisa nesse juramento que daqui você pode, daqui dá pra tirar o juramento, revogar o juramento. Cancelar retroativamente. Um deles é, por exemplo, quando você jura numa situação que você acha que é tal, porém na verdade não era. E se não fosse assim, falar assim, não, eu jurei porque eu achava que era assim a situação, mas agora que eu sei que não era, então se fosse assado, eu nunca teria jurado. Então é que você pode cancelar o juramento. E aí que os sábios vão dizer aqui, que é o caso de Moshe. Moshe jura, porque fala, não vou sair daqui de Midian porque tem gente querendo me matar. Se tem gente querendo me matar, eu vou ficar aqui, tá bom, tá jurado. Porém, se as pessoas que queriam matar Moshe morreram, talvez antes de Moshe jurar, então esse juramento pode ser revogado, já que ele jurou em uma situação que não era verdade. E Deus logo depois vai avisar, as pessoas que a gente matar já morreram. Logo, esse juramento não faz sentido, pode ser revogado. Morreram antes de ele fazer o juramento. Morreram antes de fazer o juramento, de acordo com a sua opinião. Então, o Moshe vai lá, juramento. Aí depois que... Aí eu falo, vai em paz. Aí depois Deus fala assim, não precisa ficar intrigado. Saiba que morreram, ou seja, o juramento nem valia mesmo. Tipo, nem valia nada. Tipo, como se fosse isso. É uma opinião, tá bom? O Urash vai continuar e vai dizer que Itró tinha 7 nomes. Quais são os 7 nomes do... Vamos ver dentro do Urash só. Aqui. Não cita aqui em outro lugar. Mas é Reuel, Yeter, Itró, Keini, Chovav, Hever e Putir. São os 7 nomes dele, tá bom? E ele vai dar em outro lugar, agora eu não lembro, mas o motivo de todos esses 7 nomes. Ou seja, o Urash vai trazer um motivo para cada nome. Reuel Reuel, que ele é amigo de Deus. Porque ele é amigo de Deus, porque é o que ele vai fazer. Depois ele vai voltar, vai para o povo de Israel, vai se converter e tal, é um amigo de Deus. Yeter é o nome do Itró de verdade. O nome dele era Yeter. Vai ter quem diga não, que na verdade é Yeter, porque ele acrescentou uma paraxá na Torá. Qual a paraxá na Torá? Não paraxá Itró, a porção da Torá, que ele vai dizer para Moshe, olha, bota juízes, não sei o que lá, tal. Que só vem porque o Itró, ele traz a Torá, então ele conseguiu botar uma paraxá na Torá, então Yeter em português seria acrescentar, né? Um a mais, né? Alguma coisa a mais. Tá? Itró
Seria, mas tem quem diga que é o nome dele, Itró é o nome dele de convertido. Depois que ele se converteu para o judaísmo, ele acrescentou o Vav no final, quando ele foi receber a Torá. Tanto que a numerologia de Itró, você que gosta, é 616. O que quer dizer 616? Nada, não. 616. Não era 620? Calma aí. Era para dar 620. Porque tá aí. Itro. 616. O que é 616? Eu não lembro. Todas as mitzvot, mais... Não, mas as 7 mitzvot de Benei não era. Não, deixa eu lembrar. Tô lembrando. Aqui. Lembrei. E aí Itro é o seguinte. O Yud são os 10 mandamentos que ele foi ouvir. E aí sobra 606, que são as mitzvot que ele acrescentou sobre si ao se converter. Porque ele já era Benó, tinha 7. Isso. Aí ele botou mais 606. E os 10 mandamentos. Que? Ele foi ouvir os 10 mandamentos e se converter. Logo ele acrescentou 606 mitzvot e ouviu os 10 mandamentos. Tanto que a Parashá entrou dos 10 mandamentos. Tá bom. Keini, aqui... É isso de aquisição, que agora eu não lembro todas as explicações, mas acho que é alguma coisa nesse sentido, que ele adquiriu, ou seja, ele foi adquirido por Deus, né, alguma coisa assim, se converter. Rovav, porque Rovav é amado, porque ele foi amado por Deus. Hever é amigo, que ele é amigo de Deus. E Putiel, tem a explicação lá, que no caso é o com quem o Pinhas vai casar, a filha de Putiel e tal. Aí tem duas explicações. Putiel, que era o que sacrificava para a idolatria, mostrando que então ele se converteu, ele era idólatra, ele se converteu. E a segunda explicação é que ele rezava para Deus, alguma coisa assim. A ideia é que ele era um idólatra e depois ele se converteu, se voltou a Deus, né? Assim. Então são os 7 nomes. Agora, isso é óbvio que tudo midrash, mas a princípio é porque, o que quer dizer? A pessoa tem 7 nomes. Com certeza a pessoa tem pelo menos, tem quem diga aqui que o Reuel é o avô, na verdade. E o pai, na verdade, é o Itró, tá bom? O sogro é o Itró, o avô é o Reuel. E aqui tem até uma explicação do Yamem Mikra muito bonita, que fala que na época, na cultura, é uma cultura muito diferente da ocidental, que a gente tem, que é muito individual, e ele fala que nos países árabes ainda são mais assim, que o valor família, a entidade família, era alguma coisa muito mais ampla do que a gente tem como conceito hoje em dia. Então hoje em dia o que é? Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, família, é o núcleo familiar. Antigamente não, todo mundo era família. Então o pai não é só o pai. O avô é pai, o tio é pai, é o clã, todo mundo é filho, o sobrinho é filho, ou seja, então quando a Torá às vezes fala pai, filho, não está falando especificamente do seu pai. E sim, por exemplo, é óbvio que o filho, o neto é chamado de filho para o avô, e é óbvio que o avô também é chamado de pai. Então, a mesma coisa, falar, o seu sogro, né? Porque na verdade, quando o Moshe ele casa com Tzipora, ele casa com o clã inteiro, com a família inteira. Então, todo mundo do clã é o sogro, o tio, o pai, o avô, todo mundo. Então, cada vez é um. E aqui, então, às vezes o sogro é o tio, às vezes é o pai e tal, e na verdade, cada nome é um nome, tá bom? Então seria uma explicação interessante. Agora, outra explicação, porque Itró tem 7 nomes. Vai ver que vários personagens na Torá têm vários nomes. Moshe, a Guemara vai dizer, Moshe também tinha 7 nomes, e por aí vai. Então a ideia é o seguinte, cada nome, na época, o que é um nome? Onde a gente vê que alguém ganhou um nome na Torá, em alguns lugares. Deus dá um nome para Avraham, modifica o nome de Avraham, certo? Modifica o nome de Sará e ele dá um outro nome para Yaakov. Como assim outro nome? Chama Yaakov e também Sará. Agora você tem 2 nomes. O que muda? Que vamos chamar assim, ou Moshe muda o nome de Yoshé para Yoshua, Boa, Josué, ou então a gente vai ver no Yosef, quando Yosef era o grão vizir do Egito, agora o faraó dá um nome para ele, de Tzfat Paner, porque ele precisa de um nome, tá? Então é o seguinte, antigamente o nome representava a função. Quando você tinha um nome, você era visto pela sociedade como você tem determinada função. O nome era muito importante, é a função que você exerce perante a sociedade. Então, se Yosef agora é o grão-vizir, ele precisa de um nome. É o Tzfat Paner, é o nome dele. Então, quando a Torá ela vai trazer um nome, é porque a pessoa tem uma função. Quando a pessoa tem vários nomes, quer dizer que aquela pessoa tem várias funções perante a sociedade. Se o nome definia a função que a pessoa fazia, então ela não recebia esse nome quando ela nascia. Não. Tem o nome dela. Um dos nomes é o nome de nascença. Os outros nomes que ele vai ganhando pela vida é o nome que a sociedade vai dando a ele, que representa uma determinada função que ele exerce perante a sociedade. Hoje em dia é isso, você ganha um apelido. Você tem o seu nome e um apelido. O apelido tem a ver com como a sociedade te enxerga, bem ou mal.
né? Alguma coisa assim. Ou então você vai ganhar aquele tipo vosso, senhoria, sei lá, majestade, também tem alguma coisa a ver com isso. Mas no caso é o seguinte, então, o Yitro ter 7 nomes quer dizer que ele exercia várias funções, ele era muito importante perante a sociedade, não só em um assunto específico. Então ele era também o sacerdote, perante a família talvez ele era o líder do clã, ele também, quando se converte, ele tem uma função perante o povo de Israel, e por aí vai dizer. Talvez no Egito, quando ele era conselheiro, ele tinha um outro nome. Então quando a Torá vai dizer ele tinha 7 nomes, era uma pessoa muito importante na sociedade. Cara, isso eu noto. Então o que nesse conjunto de psukim a Torá quis dizer com esses 3 nomes? Então, cada vez que a Torá dá um nome, quer dizer que, se você dizer que é a mesma pessoa, é a função perante que Não, é perante. Eu entendi, mas qual é a função que ela quer? Não sei, tem que pesquisar. O primeiro, que ele vai pro Reuel é o chefe de família. Provavelmente é isso. Vamos pro chefe da família e vamos perguntar se vai casar. Mesmo você vai dizer que é o pai. Aqui, Yitro é o sogro de Moshe, talvez. Não sei, então tem que ver. Talvez como é o. Talvez é o patrão como um patrão de Moshe, não sei. Aí tem que ver caso a caso, eu não sei dizer, é uma opção, tá bom? A se pensar nesse sentido, tá bom? Então, mas a princípio, então, essa é a ideia, então, dos irmãos. Vamos continuar aqui as perguntas. Então ele vai e volta pro sogro, tá? E ele fala, eu vou pro Egito, mas ele não conta o que Deus falou. Por que ele não conta? Você falou aqui, porque não pediu para não contar, certo? Mas outras explicações é o seguinte, porque ele não queria preocupar o Yitro. Porque ele falou assim, se eu contar, ele não vai me deixar embora. Não necessariamente vai permitir. Então eu não vou... Olha, eu vou lá salvar todo mundo. Tu não vai nada, fica aí. Quem disse que Deus apareceu para você? Sei lá, se ele vai acreditar em tudo. Toda a preocupação de Moshe é o quê? Como eu vou convencer o faraó, como eu vou convencer Israel? Ele não pensou como vai convencer o sogro, certo? Por quê? Porque no sogro eu vou falar, eu vou lá para minha família, e isso talvez é um bom argumento. Não preciso convencer agora o meu sogro, não sei se ele vai deixar, não sei se ele vai permitir, ainda mais se tiver um juramento, ou se eu preciso da permissão dele, como líder do clã, e por aí vai, ou como meu patrão. Então, seria uma explicação. Agora, porque está escrito, e ele foi e voltou para o sogro. Então aqui, por exemplo, o Rizkuni vai explicar que ele voltou para devolver o rebanho. Ele estava com o rebanho que é do Yitro, na montanha. Então ele foi para o Egito. Mas para isso ele precisou passar por Yitro para devolver o rebanho. Já que eu vou devolver o rebanho, eu preciso dar uma satisfação. Eu quero ver meus irmãos. Alguma coisa nesse sentido. Então por isso que bota o verbo e voltou. Tá bom? Aqui o Netzi vai dizer, porque não é correto sair sem pedir permissão do sogro. 1, porque ele era o sogro, e 2, porque o sogro fez uma bondade, né, uma benevolência para Moshe, dando uma esposa e sustento, né, e um trabalho digno, mesmo Moshe tendo fugido, não tendo nada nas mãos e tal, né. Um pouco a gente pode comparar com a ideia de Yaakov com Lavan, que também o Lavan recebeu em casa, deu as esposas em troca do trabalho, mas quando... Olha toda a treta do Yaakov quando fala para o Lavan, eu quero voltar para Israel. Aí o Lavan enrola. Diferente do Lavan, a gente pode fazer dois contrapontos. O Lavan e o Yitro. Como Yitro era uma pessoa honesta e justa e pagava Moshe e tudo mais, enquanto Yitro não. Yitro é mau caráter, sempre não pagava. E Yitro fala, vá em paz, enquanto o Lavan tentou perseguir e matar. Tá? Agora, um segundo, vamos ver se fazer mais uma menção. O Malbi vai trazer alguma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte, André, para prestar atenção no Malbi. É o seguinte, pelo pshat, pelo literal, porque Moshe ele fala pro Yitro, eu vou lá e volto, vou pro Egito e volto. A princípio a gente falou, porque ele queria não contar sobre isso. Agora o Malbi dá outra explicação. Porque pelo o literal, tá? Deus, e aqui podem verificar os versículos, Deus, o que ele manda Moshe fazer? Ele só manda Moshe falar com os anciões, e os anciões vão acreditar nele, falar, ok, vocês vão ser libertados, vocês vão para a terra que Deus prometeu para os patriarcas e tal, certo? Isso que Deus manda Moshe fazer, e depois fala, e vai com os anciões até o faraó, e fala para o faraó libertar, né? E o faraó não vai ouvir. É isso mais ou menos que ele fala. Então Deus só fala o seguinte, você vai lá, vai chegar para eles, vai mostrar os milagres para os anciões e tal, e depois você vai para o faraó e vai falar e o faraó para libertar o povo, e o faraó não vai ouvir. E aí Deus continua, e fala assim, e quando o faraó não ouvir,
eu vou colocar todas as minhas maravilhas perante o faraó até que ele vai ouvir, até que ele vai libertar. Mas isso ele coloca, eu, Deus. Quando o faraó não ouvir, eu vou botar todas as maravilhas. Mas o que ele manda Moshe fazer é no primeiro dia falar com o povo vai acreditar, e depois falar com o faraó, e o faraó não vai acreditar. Mas o que Deus fala é o seguinte: depois que ele não acreditar, deixa comigo que eu vou resolver a história. Logo Moshe entende o seguinte: a minha missão é curta. Pô, mas isso aqui não é sair 3 horas da tarde do teu trabalho, cara. Como assim? Não, então... Você tem um projeto para entregar, tá todo mundo lá no negócio, aí 3 horas você vai embora. Então, ele pode... Fez o meu trabalho. Não, pode ser que... Mas eu fiz a minha missão que Deus me mandou. Deus não mandou nada além disso. Então pode ser que a ideia é o seguinte: ele vai... Eu vou lá, eu sei que vai demorar um tempo. Aí eu volto, pego minha família, volto porque eu tenho que trabalhar, sei lá, alguma coisa assim. Deus não mandou ficar lá em nenhum momento. Então isso é o que o Mado vai dizer, que Deus não falou que o Moshe vai fazer o resto. O resto é sem Moshe. Logo a missão era apenas advertir pela primeira vez o faraó e anunciar para Israel que Deus salvaria eles. Logo ele precisaria ir ao Egito poucos dias e depois ele ia voltar para Midian. Por isso que ele falou, tipo, é o que ele achava mesmo. E ele tinha medo, continua aqui, das pessoas, dos familiares do egípcio que ele matou e tal. Isso é mal, tem. Agora, ele falou, mas Deus, um segundo, garantiu, Deus tinha garantido, mas Moshe tinha medo que matassem ele. Mas Deus garantiu que ele estaria com Moshe, certo? Que ele falou, vou falar com o faraó, tal. Ele falou, não, eu estarei com você. E aí o Mar vai dizer, Deus só garantiu também que estará com Moshe enquanto ele tem missão a fazer. Mas depois que ele falou com o faraó e falou com o povo, acabou a missão de Moshe, Deus não necessariamente vai estar agora protegendo Moshe, porque ele já fez o que tinha que fazer. Então o medo de Moshe era o quê? Depois que eu resolver tudo, para voltar para cá. Pode ser que aí as pessoas querem me matar, venham. Por isso que logo depois vai vir Deus e vai falar, as pessoas que querem te matar já morreram. Fica tranquilo, né? Porque morreram todas as pessoas que querem te matar. E aí então pega Moshe, a sua esposa e seu filho, tá? Mas antes, quando Deus fala para Moshe em Midian, depois logo que ele fala com, eu vou lá e volto, aí Deus fala assim, fala Deus para Moshe em Midian, Lech shuv Mitzrayim, vai e volte ao Egito. O que é volte ao Egito? Os explicadores vão entender o seguinte: volte de forma fixa, ou seja, não como você entendeu que você bate e volta, né? Bate ponto lá e volta para casa. Não é isso. Lech shuv Mitzrayim, ou seja, vai e você agora vai mudar a sua residência para o Egito. Você não vai voltar mais para Midian, como você falou com o Itró, como você achava. Né? Então ele fala, vai e volte para o Egito, porque morreram todas as pessoas que querem te matar, não precisa ter esse medo. E então Moshe, já que agora então ele vai voltar de vez para o Egito, ele pega a esposa e os filhos. Porque até então ele pensou assim, é uma viagem a trabalho de Deus. Eu vou lá, então não preciso levar meus filhos e minha família, porque eu vou e volto. Alguns dias está resolvido. Talvez um mês, sei lá, está resolvido. Mas aí Deus fala assim, não, todo mundo morreu, não precisa ter medo de ninguém, e volte para o Egito de forma fixa. Então, então tem que levar minha família. Então seria a explicação aqui. Tá? Então isso é o mal, tá bom? Agora eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Um segundo. Mas ele não leva no final. A gente vai chegar lá, ainda a gente não chegou nisso não, tá bom? Agora eu quero falar mais uma coisa que eu esqueci, calma. Que era importante. Mitzrayim, Moshe, Lech Shalom. O que era? Tá, vamos continuar. Tem a chance de deixar. Agora vamos continuar o seguinte. O Itró, ele responde assim. E falou Itró para Moshe, Lech Shalom. Vai em paz. O que quer dizer esse vai em paz? Tipo, eu permito, tá tudo bem. O que é o vai em paz, né? Então a gente sabe que tem uma Guimará famosa que fala assim, quando você vai se despedir de uma pessoa, nunca fala ler bechalom, e sim sempre ler lechalom. Nunca fala vai na paz, né? E sim fala vai para a paz, em paz, não na paz, e sim para a paz, lechalom, vai para a paz. Porque a gente tem dois lugares, um que é Itró falando com Moshe, que fala vai para a paz, a gente vê como Moshe teve sucesso em tudo que ele fez. E depois tem outro caso, que é dito vai na paz, e é que a pessoa morre. Então, o costume é quando alguém morre, um falecido, você fala para o morto, vai bechalom. E quando alguém está vivo, você vai se despedir, você fala ler lechalom. Então, quando está vivo, se despediu com algum amigo, vai lechalom.
E quando alguém morre, você fala, ler Beshalom, vai na paz, tá bom? Hã? Que? Eu não tô lembrando agora não, mas eu posso ver rapidinho. Osvaldo. Ler Shalom. Ah, também aqui não trouxe o resto. Tá. Eu acho que é alguma coisa de Davi da Mé. Não lembro, não tô lembrando, tá? Não tô lembrando, tá bom. Então, essa é a Guemará, tá? Tem 2 lugares. Brachot 64a e Moed Katan 29a tem essa Guemará. E aí, qual a explicação aqui? Por que vai para a paz e não vai em paz, certo? Porque aí, por exemplo, o Rav Hirsch vai explicar que o objetivo da pessoa nesse mundo é encontrar a paz. Então a pessoa sempre vai perseguir a paz. Mas a verdadeira paz você só vai encontrar no Olam Haba, no mundo vindouro. Então se você fala vai na paz, quer dizer que você já chegou na paz, você já está em paz. Por isso que é um sinal que a pessoa vai morrer. Ou seja, tipo, vai pro Olam Haba. Né? Que lá é a paz verdadeira. Lá é a tranquilidade verdadeira. Nesse mundo não, a gente só procura a paz. Mas a paz nunca vai, de verdade, nunca vai chegar nesse mundo, porque esse mundo é de suor, trabalho, né, de esforço para fazer. Então você vai em busca da paz, que essa é uma bênção. Vai em busca da paz, que é isso que a pessoa tem que buscar a vida inteira, chegar no mundo vindouro, né, e chegar à paz. O Tzorah Amor vai interpretar o Le Shalom não como a paz, mas como Shalom de Shlemut, de completude. Ou seja, que o objetivo da pessoa é se completar, é sempre melhorar e se aprimorar, e a pessoa sempre então tem que estar enquanto vivo, melhorando como ser humano e nunca achando que chegou lá. Chegar lá só no dia da morte. Por isso que a pessoa nunca pode ficar confiante até o dia da morte, achando, já está feito, já, né? Porque nunca se sabe que a pessoa ainda pode fazer mesmo no último dia de vida, pode talvez botar tudo a perder, como tem uma Mishnah que a pessoa tem que fazer tchuvá né? Até o dia da morte, que até o dia da morte, principalmente no dia da morte. A pessoa tem que fazer tchuvá, tanto que tem o vidui, né? A confissão antes da morte, tal. Para a pessoa chegar na paz, né? E morrer totalmente perfeito. Vamos dizer assim, por isso que a pessoa então tem que fazer tchuvá principalmente no dia da morte, já como a pessoa não sabe quando vai morrer, a pessoa tem a obrigação de fazer tchuvá todos os dias, se arrepender todos os dias. Para se esse dia Deus nos livre for o último dia, que a gente esteja na paz. É isso que a gente aprende da Guemará. Vamos para o contexto aqui de ir na paz. O Rav Abravanel vai dizer o seguinte: Deus falou, o chefe falou para o Itró, eu vou lá ver meus irmãos antes que eles morram, né? O Itró pensou assim, Moshe, não é que você fugiu porque tem pessoas te matando e não sei o que lá, você vai para lá, tipo... Davi para Avshalom. Davi para Avshalom, para o filho dele, exatamente. Sabia que falei achei que era Davi? Boa. Isso, então Davi para o filho dele, Avshalom, que tinha o cabelo e tal, que ele fala, e Avshalom morre na guerra, quando Yoav, o general de guerra, mata ele, contra as ordens do Davi. Davi fala, meu filho, né? Então, o Itró achou assim, tipo, péssima ideia. O que tu vai fazer lá? Vai arriscar a sua vida e tal? Então ele não queria permitir. Mas ele também não queria repreender. Não vai. Então ele falou, tá. Lech Lechalom assim, que Deus te proteja. Vai com Deus. Assim, então que Deus te proteja porque você está indo para um lugar perigoso, que está botando sua vida em risco. Mas se você quer ver seus irmãos, tudo bem, justo. Mas não é que eu falo, não, vai. É tipo, tá bom, que Deus te proteja. Né? Seria a explicação do Rav Abravanel. Eu queria falar mais uma coisa e esqueci que era importante. Sim. Não esqueci, mas vamos continuar então. Visto isso, que o Moshe estava querendo a permissão de pelo menos o apoio, né, a bênção, vamos dizer assim, de Itró, o sogro dele, antes de ir nessa empreitada, mesmo não dizendo tudo o que ia fazer. É muito interessante como o Moshe, em vez de fazer a vontade direta de Deus e ir para o Egito, ele entende que é muito importante falar com o sogro dele e pegar a permissão dele. Mesmo o Esforo, que vai dizer, não, ele é obrigado a voltar para o Itró porque ele está com o rebanho. Ou ele estava com a família também, precisa devolver o rebanho e a família para depois ir sozinho, de qualquer forma. Ele vai lá e fala com o sogro, para o sogro dar a bênção para ele, né? E aqui a gente vai ver que isso não é só aqui, como é um comportamento que se repete em todo o Tanakh, né? Toda a Bíblia. Sempre que a pessoa está com alguém e Deus anuncia, você vai ter a salvação, você deve ser salvo, a pessoa antes precisa pedir a permissão. Aqui é Moshe com Itró. A gente vai ver claramente o resto do livro de Êxodos, que é o povo de Israel com o faraó, que eles são escravos do faraó, eles trabalham para o faraó precisa libertar para o povo sair, e sem o faraó falou, eu liberto. O povo não sai,
toda a ideia de Moshe das pragas é para que o povo, o faraó do faraó fala, vamos, liberta. E aí sim você poder sair. A gente já viu que é o mesmo caso do Yaakov com Lavan, que Lavan não deixa, mesmo então o Yaakov foge, sem a permissão, mas o Lavan persegue para matar, e aí depois em Galsa adulta eles se encontram e fazem um pacto na qual o Lavan ele permite. E aí só Yaakov ele rompe com o Lavan, depois da permissão do Lavan, então de ver como é importante a libertação. A mesma coisa é no segundo exílio, do primeiro, vamos dizer que é o Egito, o segundo exílio. Lot e Avraham também. Lot com Avraham também, que vai para lá, então eu deixo, muito bom, não tinha pensado nesse. No segundo exílio, que é o povo na Babilônia, só depois com a Atzarat, com a declaração de Cores, de Ciro, o Grande, que fala, vão lá, voltem para Jerusalém, construir o templo, que aí sim o povo está... E depois tem todo o imbróglio, que quem está vendo as aulas que eu fiz no curso de Purim tem toda a ideia, toda a história de quando revogam e depois, e no final só com Dariaves II, Dário II, que ele deixa, e aí o templo vai ser construído 4 anos depois, tá? Então, para a construção do segundo templo é só com a permissão de quem dominava a área, que era a Pérsia, tá? Na época. E, então também tem, e a gente vê que a volta também do terceiro exílio de Edom, que é o povo de Israel, dos 4 cantos do mundo, para o Estado de Israel, é só depois com a permissão da ONU. Primeiro tem a declaração de Balfour, né, em 29, mas depois o Estado ele só pode ser criado com da ONU, ou seja, a união de todos os países, já que os judeus não estavam em um lugar só, e sim em todos os países. Acontece uma coisa que nunca aconteceu na humanidade, que é o quê? Uma organização que responde por todos os países, que todos os países se juntam, e todos os países decidem, tá bom, podem construir o Estado de vocês. E aí só assim tem Estado de Israel. Então a gente vê que em todos os exílios só vai ter a salvação, mesmo com as profecias e a revelação divina, depois que o povo de Israel, ou a pessoa, né, o indivíduo, ele consegue a permissão daquele na qual ele deve alguma coisa, mesmo se é uma relação de exploração ou não, ou opressão. Então assim vai toda a história. Por quê? Porque Deus faz que a história aconteça assim, porque quando o povo de Israel sai de uma situação, mesma coisa aqui, né? Quando o Yaakov sai da casa de Lavan, quando o Moshe ele está saindo aqui de Troia, não é Moshe saindo de Troia, ele está mudando a história do mundo inteiro, né? Quando o povo de Israel está saindo do Egito, ele não está mudando a história do povo de Israel, ele está mudando a geopolítica inteira de toda a história. A mesma coisa na Pérsia, a mesma coisa com a criação do Estado de Israel. A gente vê que os noticiários sempre de Israel. Ou seja, porque o povo de Israel está se colocando no mapa geopolítico mundial, botando no cenário mundial, e para você botar uma nova entidade nesse cenário, enquanto não existia ela, você precisa da permissão do mundo inteiro, que fala, não, então eu deixo que vocês ocupem esse lugar. E assim é o caminho da redenção do povo de Israel que Deus faz, que no final a salvação só vem através da permissão, que é o que tem na Guimarães em Ketubot, certo? Famosa, que são os 3 juramentos. Que Deus fez 3 juramentos, que o povo não poderia sair do exílio sem ter esses 3 juramentos que impediriam ele sair do exílio. E um dos juramentos é que o povo nunca poderia sair do exílio à força, sem a permissão. A gente vê como Deus mudou a história e deu a permissão, né, para o povo de Israel conseguir construir seu Estado de Israel, que é o que a gente está aqui, de forma permitida pela ONU, que responde por todas as nações. Certo? Então aqui a gente finaliza, a gente fez um versículo muito legal, mas a gente continua aqui.